5 minutos. É hora de termos uma outra conversa com o especialista em relações internacionais, Cesário Zalata, nosso convidado para esta manhã do programa Primeira Página, porque afinal as coisas não devem parar, temos que continuar, temos que estar em constante dinâmica e as diferentes organizações vão promovendo atividades diversas para homenagear, para reconhecer os feitos daqueles que trabalharam para o alcance da paz, da independência, enfim, todos aqueles que estiveram no processo de pacificação do nosso país e que alguns vivos, outros nem por isso, mas o país tem de reconhecer o esforço. E este reconhecimento vem da Associação dos Especialistas em Relações Internacionais. Estimado Cesário, bom dia, bem-vindo. Bom dia, estimado jornalista Afonso Mpalo, um bom dia extensivo aos telespectadores da Palanca TV. Obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui. Nós é que agradecemos pela vinda. Então, o que é que teremos nos próximos dias, vindo da Associação? É verdade, a Associação dos Especialistas Angolanos em Relações Internacionais, abreviadamente conhecida como AIARI, é uma pessoa coletiva do direito privado angolano que foi fundada no dia 14 de novembro de 2018 e de lá para cá tem estado envolvida numa série de eventos que visam, digamos, não só representar e defender os interesses de todos os quadros formados em relações internacionais, mas, sobretudo, gizar estratégias, parcerias com o Estado angolano em promover atividades académicas, científicas, técnicas, que visem promover os valores, portanto, não só os valores académicos, os valores patrióticos, mas, sobretudo, a consagração daquilo que são as conquistas do povo angolano. É por essa razão que este ano, no âmbito da celebração dos 20 anos de paz, que vão acontecer no dia 4 de abril, no dia 1 de abril, então, nós vamos antecipar a atividade, uma vez que no dia 4, que é o dia em que se vai certamente celebrar os 20 anos de paz, exato, haverá uma série de acontecimentos, haverá o ato central, então para não haver aqui um choque de interesses, nós vamos antecipar a nossa atividade, o ato de homenagem, para o dia 1 de abril, que vai acontecer no Memorial Dr. António Agostinho Neto, às 9 horas. E este ato de homenagem visa essencialmente o reconhecimento do contributo de grandes personalidades, de muitas entidades que deram de si, que muito lutaram para que, de facto, os Angola pudesse estar nas vésperas de celebrar os 20 anos de paz. Razão pela qual a Associação dos Especialistas Angolanos em Relações Internacionais criou, portanto, cerca de 5 categorias, onde vamos homenagear determinadas figuras. A primeira categoria tem a ver com a categoria do âmbito político. Certo. E nesta categoria vamos homenagear figuras como o primeiro presidente da República de Angola, Dr. António Agostinho Neto. Vamos também homenagear o presidente fundador da FNLA, Dr. Holden Roberto. Vamos igualmente homenagear o presidente fundador da UNITA, Dr. Jonas Savimbi, bem como o ex-presidente engenheiro José Eduardo dos Santos. Portanto, isto no âmbito político. No âmbito académico, vamos homenagear figuras como o professor Dr. França Van Dunen, a professora doutora Laurinda Oigarden, que de resto terá sido a primeira mulher a ser reitora em Angola, portanto é um grande feito. Para além do plano político, o plano académico, também no plano religioso, vamos homenagear figuras como o profeta Simão Gonçalves Tocco, o cardeal Dom Alexandre Nascimento, o bispo Emílio de Carvalho. Ainda no plano desportivo, vamos homenagear figuras como o professor Vitorino Cunha, que deu um grande contributo a nível da massificação do nosso desporto, no que o basquetebol diz respeito. Exatamente. Também vamos homenagear o professor Oliveira Gonçalves, que de resto terá sido o primeiro treinador a levar a seleção angolana de futebol a um mundial. Único. Portanto, é uma marca de facto indelével e por essa razão é uma das figuras que no plano desportivo será homenageado. Também temos no plano da comunicação social, onde vamos homenagear figuras como Abel Abraão, vamos homenagear figuras como Bela Malaquias, Otávio Pedro Capapa. Enfim, é de facto um leque de cerca de 20 figuras
divididas nessas categorias que eu já mencionei, que de facto vão então ser homenageadas no dia 1 de abril, no âmbito da celebração dos 20 anos do Paz. Muito bem, um gesto muito bonito. É a primeira edição? De facto, esta é a primeira edição que a Associação dos Socialistas Angolanos em Relações Internacionais organiza. Aliás, a nossa associação ainda está numa fase embrionária, só foi fundada em 2018, portanto, este ano, 2022, em novembro, vamos celebrar os 4 anos de existência e esta é a terceira realização em termos de atividade de topo, de recordar que em 2020 organizamos uma conferência onde abordamos a diplomacia econômica. Em 2021 organizamos também um ato de homenagem que fez referência aos primeiros países que reconheceram a independência de Angola. Exato. E então, este ano, no âmbito da celebração dos 20 anos do Paz, vamos homenagear todas aquelas personalidades, todas aquelas entidades que deram de si, que lutaram para que, de facto, Angola hoje fosse um país de paz, que permite com que todos nós vivamos em união e possamos projetar o desenvolvimento que muito precisamos. O local da atividade? Será no Memorial Dr. Antônio Acuchoneto, na nova marginal de Luanda, às 9 horas. Para os interessados, como sabemos, há muita gente em Angola formada em relações internacionais. Para aqueles que estão interessados não só em participar deste ato de homenagem, mas sobretudo aqueles que pretendem filiar-se à nossa associação, podem entrar em contacto a partir do seguinte contacto, 923 62 23 83. Pronto, vou reiterar, 923 62 23 83. Portanto, este é o contacto que está disponível, em que os interessados podem contactar a direção da associação para se filiar, tornar-se membro, portanto, desta associação e, por conseguinte, para também poderem participar, então, deste ato de homenagem que vai acontecer no dia 1 de abril. Muito bem. Mudando um pouco de assunto e aproveitando a sua presença, voltaremos a falar dessa atividade lá no finalzinho, mas o mundo está, nesta altura, a viver um momento de, digamos, alguma tensão, receios, medos, enfim, com a invasão russa à Ucrânia. E parece que a situação continuar a não ter um fim previsto. Há negociações, vão negociações, mas não há cessar-fogo ao nível da Ucrânia. A Rússia parece continuar com aquilo que é a sua missão, que denomina de missão especial. Que perspectiva podemos ter, sobretudo do ponto de vista econômico, fruto desta guerra? De facto, a guerra é um dos temas transversais muito estudados na ciência das relações internacionais. Aliás, foi esta temática que esteve, na verdade, na base do surgimento das relações internacionais enquanto campo de estudo, enquanto campo académico. De recordar que o mundo já vivenciou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas foi, de facto, no final da Primeira Guerra Mundial que os estudiosos compreenderam que era importante termos uma ciência, uma área de conhecimento que se dedicasse na análise, na interpretação dos fenómenos que estão na base da guerra, que estão na base da conflitualidade. E foi por essa razão que, de facto, surgem as relações internacionais enquanto campo de estudo académico. E hoje, tendo em conta o histórico, portanto, de todas as guerras que já aconteceram desde que a humanidade é humanidade, exato. Hoje o que se compreende é que, de facto, o que está a acontecer é um fenómeno que é habitual, que é regular, que é normal no âmbito do sistema internacional. Porquê? Porque, a nível das relações internacionais, temos duas teorias importantes que nos ajudam a compreender o comportamento dos Estados enquanto entes importantes das relações internacionais. Aliás, na teoria realista, disse que os Estados são atores principais das relações internacionais. E o facto deles serem atores principais das relações internacionais significa que são os Estados que, em princípio, em função da sua capacidade, do seu poder, têm a faculdade de poder traçar a agenda que comanda as relações internacionais. E neste quesito, sem dúvidas, a Rússia, enquanto uma potência, ela tem uma voz muito ativa e dinâmica
e uma agenda muito forte a ditar no campo das relações internacionais. E os Estados, a nível do sistema internacional, eles são movidos pelos interesses que vão desde o campo político, o campo econômico, o campo diplomático, o campo militar, etc, etc. E, em regra, os Estados, tendo em conta que o sistema internacional, de acordo com a teoria realista, é um sistema anárquico, no sentido de que não existe um poder supremo com capacidade de orientar e comandar os demais, significa que, em princípio, impera a lei do mais forte. Okay. Aquele que tem mais poder é capaz de impor os seus objetivos, as suas metas, os seus caprichos, os seus interesses. De modo que a Rússia, nesta altura, tendo em conta aquilo que são as dinâmicas que a Ucrânia tem estado a gizar e o interesse que ela, ao longo destes anos, tem estado a demonstrar, que é de se tornar membro da União Europeia, bem como membro da OTAN, portanto, significa que a Rússia, enquanto um país vizinho da Ucrânia, vê-se, de facto, ameaçada pelo facto de a Ucrânia estar interessada em se tornar membro da União Europeia e, sobretudo, membro da OTAN. E, como sabemos, a OTAN, enquanto aliança militar atlântica, portanto, composta pelos países ocidentais, onde os Estados Unidos é claramente o pivô, portanto, o Estado que detém o maior poder e capacidade de comandar a funcionalidade da OTAN, faz com que isto constitua uma ameaça e um risco de sobrevivência à Rússia. Razão pela qual o presidente Vladimir Putin, naturalmente, enveredou por este caminho da invasão militar, no sentido de dissuadir as autoridades ucranianas para que não possam aderir nem à União Europeia, muito menos à OTAN. De facto, a Ucrânia, enquanto Estado soberano e independente, tem o direito de se defender, tem o direito de poder se tornar membro das organizações que ela desejar, mas, como disse, no plano do sistema internacional, a anarquia impera e impera também a lei do mais forte, e logo quem é mais forte acaba por impor a sua vontade por meio do poder, por meio da força, e naturalmente é este cenário que estamos a viver neste momento, lamentavelmente com todo o drama humanitário, com toda a crise humanitária que isto está a provocar. Portanto, e depois, com as consequências económicas, aliás, isto é como uma faca de dois gumes, tem prós e contras. Portanto, em termos de consequências económicas, há consequências boas e há consequências más, evidentemente. Nós, por exemplo, Angola, que é produtor de petróleo e é das suas maiores commodities, nesta altura estamos a verificar que o preço do petróleo subiu. Portanto, é uma das consequências dessa guerra. Houve um período de redução, mas voltou a subir. E voltou a subir, significa que, em princípio, acaba por trazer aqui algum benefício para aquilo que é a balança comercial de Angola, uma vez que o petróleo é o maior produto que Angola exporta. Depois, em termos de desvantagens, em termos de contra, significa que isto vai causar alguma inflação, isto vai causar alguma escassez de determinados bens essenciais, sobretudo os bens da cesta básica, nomeadamente o facto de a Rússia e a Ucrânia serem grandes produtores de trigo, e como sabemos o trigo é uma commodity importante naquilo que é a produção do pão. Hoje em toda a parte do mundo, o pão é um bem essencial e que todos os dias faz parte da mesa de todos os cidadãos para o pequeno almoço. Significa que, com este conflito, aqui vamos ter, de facto, determinadas dificuldades de acesso a este bem essencial, isso em todo o mundo. E na Europa vamos ter, claramente, dificuldades, sobretudo no campo das matérias energéticas, com a questão do gás, a questão do petróleo, tendo em conta todo este conjunto de sanções económicas que o Ocidente está a impor à Rússia. Portanto, o que se aconselha nesta altura é que este conflito termine pela via diplomática e está, de facto, a ser feito... Há horizontes que nos caminham isso? Sim, há aqui uma dinâmica político-diplomática que está a ser feita por meio da onda de negociações. A primeira aconteceu na Bielorrússia, portanto, a segunda voltou a acontecer na Bielorrússia, a terceira aconteceu na Turquia,
e, deste ponto de vista, os Estados, as próprias Nações Unidas estão interessadas que este conflito termine o mais rapidamente possível, mas para terminar é importante que, pela via da negociação, pela via da mediação, que são instrumentos de gestão e de resolução do conflito que são utilizados para estas questões, esperemos que, de facto, haja cedências. Porque... Como é que a África deve posicionar-se nesta situação? E o que é que podemos esperar como consequências? Grande parte dos países africanos já demonstraram o seu posicionamento. Aliás, Angola já manifestou que foi um posicionamento de neutralidade. Ou seja, em princípio, nós estamos a verificar que estamos diante dos maiores contendores. Por um lado, a Rússia, por outro lado, o Ocidente, comandado pelos Estados Unidos da América. Do ponto de vista de teoria de relações internacionais, os Estados Unidos da América, nesta altura, é a maior potência do mundo, é o Estado hegemônico. Por outro lado, temos a Rússia, que também é uma grande potência, significa que temos aqui uma luta de gigantes. Logo, a África, sendo naturalmente um continente da periferia, do ponto de vista daquilo que são as teorias de dependência, porque a teoria de dependência demonstra que o mundo está dividido em duas alas. Primeiro, a ala dos países centrais, que são aqueles países, de facto, que detêm todo o poder e que são capazes de comandar as relações internacionais, e por outro lado temos os países da periferia, que são aqueles países que não têm poder nenhum de comandar a agenda das relações internacionais. Pelo contrário, não têm capacidade de comandar, têm poder de obedecer, de cumprir com determinadas regras. Nesta altura não está em nenhum dos lados, para não depois sofrer represálias, porque sabemos que a Rússia é uma potência, o Ocidente, comandado pelos Estados Unidos, também é outro gigante que para já são potências que têm sido ajudadoras do continente africano, do ponto de vista financeiro, com empréstimos, financiamentos, com investimentos. Portanto, a África, nesta altura, preferiu adotar a neutralidade. Aliás, isso já vem desde o período da Guerra Fria, em que a África preferiu adotar a neutralidade para, no fundo, não sofrer consequências diretas de represália por parte de nenhuma das potências. Portanto, nesta altura, a África está como um mero espectador e apelar que haja, de facto, bom senso, que haja humanismo, que haja compreensão entre os dois lados, entre os dois contendores, para que, de facto, a diplomacia possa vincar no sentido de se pôr cobro a este conflito que já fez muitas vítimas, para além da crise migratória que está a provocar. Bom, infelizmente. Cesário Zalata, obrigado pela presença e contamos consigo em outras ocasiões. Muito obrigado, nós agradecemos. E sucessos na atividade que vai realizar. Muito obrigado, muito obrigado. Já no próximo dia 1 de abril, a Associação dos Especialistas em Relações Internacionais vai homenagear aqueles políticos, académicos, religiosos, enfim, que muito deram contributo para o alcance da paz em Angola, tudo em alusão ao 4 de abril, o Dia da Paz no nosso país. Intervalo, até já.